Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Jimmy. Para quem não me conhece, é o primeiro contato, a primeira visualização. Sou advogado brasileiro, sou advogado europeu, portanto, eu posso advogar no espaço Schengen. Não sou inscrito na Ordem da Itália, mas analisando aí, ouvindo alguns colegas, algumas pessoas envolvidas na matéria sobre o decreto de segurança do nosso ministro, Salvini, eu me acho na obrigação de expor algumas coisas importantes para que não crie um furor como está acontecendo agora, né? Muita gente desesperada, muita gente falando o que entende, ou muita gente falando o que acha, muita gente... Mas o que me causa mais estranheza é ver e ouvir alguns profissionais afirmando como é ou como deixa de ser a partir de agora, né? Nós, como operadores do direito, nós não podemos afirmar com veemência algo que ainda é muito novo. O decreto acabou de sair, não foi publicado ainda. Ele tem aplicação imediata, sim, né? Muito bacana vendo pessoas sérias falando sobre isso. Porém, ele ainda vai para votação nas câmaras, né? No plenário. E pode sofrer algum tipo de alteração e pode até não se tornar lei por qualquer motivo, né? Por enquanto, até que seja feita essa votação, ele já vale como lei, diferente do Brasil aí, e de alguns outros países. Mas vale salientar, ele vai para votação, tá certo? Pode sofrer qualquer emenda, pode ser aprovado do jeito que está, ou pode não ser aprovado. E aí volta então para o nosso ministro, para que ele tome novas providências aí. Mas o importante é assim, primeiro, eu não estou vendendo nada, vocês não vão encontrar o meu telefone, meus dados pessoais para me contratar, ok? Eu estou aqui simplesmente de forma didática, de forma catedrática, para passar uma informação, ok? Para passar a minha visão, porque hoje, nós estamos no dia 25/9, aqui na Itália 1h05 da tarde. Então eu acho que hoje é muito cedo para dizer é desta forma, será desta forma, deixa de ser daquela forma. O que nós, operadores do direito, não digo nem sobre a matéria, mas operadores do direito, não sendo levianos, devemos ter que atitude? Passar a informação de acordo com a nossa visão, isso é óbvio, mas dizer, deixar claro que a nossa visão, né? Então aqui é minha visão técnica. E tem outros colegas que estão fazendo vídeos por aí e dando a visão deles. Só que em momento algum eles estão dizendo que é uma visão técnica pessoal. Eles estão dizendo que é assim e acabou, como se fosse dono do decreto e como se eles fossem aplicar o decreto, né? Então, não sejamos levianos. Toda e qualquer manifestação nesse instante é puramente uma visão técnica daquele operador. E eu digo operador falando que seja um advogado ou que seja alguém do governo. Não menosprezando aqui nenhum tipo de consulente, assessor, consultor ou outro nome que se dê. Mas afirmo que as informações partidas, as visões partidas de profissionais como eu, são visões técnicas, visões daquilo que eu estudei, visões daquilo que eu acredito, mas ela não é imutável, né? Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, nem quero ser, não posso ser, mas por ser um bom profissional como me acho, como acredito, né? Sou formado desde do ano de 2000 no Brasil, então assim, eu tenho um nome, eu tenho um bom conhecimento no Brasil e quem me conhece sabe que eu pauto as minhas relações sempre na mais pura verdade minha e verdade de uma legislação que já está predominando, que já está sendo utilizada há algum tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando se cria uma lei, um decreto, o que quer que seja, que ela entre em vigor, tudo é muito novo. Pode existir erro de interpretação, aliás, pode não. Sempre existem erros de interpretação, sempre vão existir pessoas que vão
achar uma lacuna, procurar uma outra visão, vão debater isso em plenário, vão tentar derrubar a legislação. Então, assim, existem muitas coisas envolvidas. Então, eu não posso dizer nunca que a lei entrou em vigor ontem, ou vai entrar amanhã, ou daqui 4, 5 dias, e aquela lei, ponto, acabou com o mundo, explodiu o mundo, e de hoje em diante todo mundo vai morrer, de hoje em diante todo mundo que era da direita vira da esquerda. Isso não existe. Tá? Quem disser isso, desculpe meus colegas profissionais, tá? Quem disser isso está pecando. Em que sentido está pecando? Ele está colocando para você leigo, porque falamos para leigos, afinal de contas, e leigo aqui não é ofendendo ninguém, mas é leigo na matéria, na área jurídica, né? Na matéria legislativa. Então, quando a gente fala para leigos, a gente tem que tomar um sério cuidado. E essas pessoas que neste instante, na data de hoje, 25/9, estão dizendo que a lei diz isso, é uma pura interpretação, ok? Então passei a apresentação, passei a minha visão, não estou aqui nem menosprezando colegas, nem menosprezando consultores. Não vai ter edição no meu vídeo, vai ser um vídeo direto, portanto um pouquinho longo. Espero que eu consiga botar panos frios temporariamente nessa situação, né? Até que a gente tenha uma solução ou um encaminhamento, eu acho que é o melhor nome, um encaminhamento de como as coisas serão daqui por diante. Tá certo? O que é importante dizer? O decreto ele entrou em vigor, ele trata, na verdade, da segurança nacional da Itália. E, a meu ver, volto a dizer, a meu ver, eu não estou aqui discutindo a teoria do advogado A, B, C, D, do consultor A, B, C ou D. É minha visão técnica minha, tá certo? Ele veio trazendo matéria para a segurança nacional da Itália. E no que diz respeito à cidadania, no que diz respeito a manter-se cidadão, a requerer ser cidadão e coisas assim. No meio disso tudo, nós tivemos ali... vou falar bem popularmente para as pessoas, né, que esse vídeo na verdade é feito para leigos, então eu vou deixar de usar algumas expressões técnicas para ficar mais fácil a compreensão. Então foi inserido ali, salvo engano, no artigo 14 do decreto, acredito que seja o 14, mas vocês vão saber identificar rapidinho. Foram inseridas duas alíneas que alteram o dispositivo original 91/92, que é o decreto sobre cidadania, né, a lei sobre cidadania, dizendo que passaria para 48 meses. Essa é a parte que está dando mais loucura na cabeça das pessoas. O resto não está tão preocupante, por quê? Porque nós falamos para pessoas que têm direito ao seu reconhecimento da cidadania italiana através do direito sanguíneo, né, chamado de iuris sanguinis. Então, é o direito sanguíneo. E os demais não estão se preocupando com o que trouxe as outras partes do decreto. O que você, primeira coisa, depreende? Se você pegar o decreto de 91/92 e o decreto agora, você já verifica que ele já falava em 2 anos. Tá? Não falava em 6 meses, não falava em 10 dias, não falava em 30 dias, não falava nada sobre isso. Tá? Ele sempre falou em 2 anos. Falou uma época em 3, depois ele falou em 2 anos. E agora ele volta para 48, passa para 48 meses. Né? O que em princípio ele tocou? Ele tocou nas relações de matrimônio, na cidadania através do matrimônio, que fala sobre o artigo 5º. E no artigo 9º, que essa para mim é onde está pegando um pouco mais, não está claro. Né? Não há ali você não consegue numa simples leitura entender efetivamente o que a equipe do Salvini quis. Por quê? Porque você não está num tema de iuris sanguinis, ok? Quando você cria uma lei, para você ter uma ideia, você vem com os motivos da lei. Olha, proponho essa lei por tais motivos. Você vem com todos os motivos da lei. Dentro após a motivação da lei, você vem com o que você quer alterar ou o que você quer criar de novo, certo? Então, olha assim, para se entender de forma também didática. Eu quero alterar a todos aqueles que têm direito à cidadania iuris sanguinis. Então, eu vou abrir um tópico de cidadania iuris sanguinis.
passa a ser assim, ok? Então essa é uma formação legislativa por um decreto, por uma norma criada pelo legislador, de que ele tem que ter um raciocínio lógico na hora de formular uma lei, né? Pressuponho eu e muita gente da área que atrás do Salvini ou atrás de qualquer outro detentor do poder de criar leis, tem uma equipe de advogados, uma equipe de assessores, uma equipe que vão produzir a lei, né? O regulamento, direcionado ao que eles querem acertar. No caso desse novo decreto, não está direcionado. Então, o que ele fez? Ele ampliou o entendimento. Então, olha, eu entendo, Joaquim da Silva Xavier, entendo que atingiu o iuris sanguinis. Eu entendo que só atingiu o matrimônio. Eu entendo que acabou agora a cidadania administrativa. Eu entendo que ninguém mais pode ser cidadão. Então, virou um achismo, e o achismo aqui não é numa forma depressiva, tá? Ou depreciativa, mas se criou a possibilidade de qualquer pessoa, quer da área jurídica, quer não da área jurídica, de achar aquilo que bem entende. Ou vai estar achando, né? Ou achará, vamos dizer assim, ou está achando que a coisa na visão dele, de acordo com o que ele já atua, do que ele já trabalha, com o que ele já faz, com o que ele já vamos chamar de trabalho, né? E outros vão dizer com o que acha com visão técnica. E eu tô aqui para dizer o seguinte, nem puxando sardinha para A, nem puxando sardinha para B, ok? Tenho colegas que vão dizer o contrário, como tem os consulentes, tem consultores que vão dizer o contrário. Agora é muito cedo para se falar onde esse decreto vai chegar, porque onde ele quer chegar não está escrito. Não está claro, tá certo, pessoal? Eu não sei se estou conseguindo me fazer inteligível nessa hora, né? Me fazer entender, mas eu não consigo abrir esse decreto e visualizar que ali está escrito, ponto, que você não pode mais fazer assessoria, cidadania na via administrativa, ou que você só pode fazer a cidadania via judicial, ou não está escrito nada disso. Tem duas alíneas jogadas de qualquer forma dentro do decreto, com todo respeito a quem o fez, mas na minha visão, ok? Não é ofendendo ninguém, na minha visão técnica, aquelas duas alíneas estão perdidas dentro de um contexto de segurança nacional. Volto a dizer, não está escrito em local algum que aquilo se trata de regulamento sobre cidadania iuris sanguinis, ok? Por isso que se dá essa amplitude de entendimento. Mas, neste momento, se eu disser para vocês, venha que está tranquilo, eu não estou sendo honesto. Não venha porque não pode mais, também não estou sendo honesto. Não venha porque é desta forma, ou faça desta forma porque agora é desta forma, eu não serei honesto. Portanto, qual é a minha opinião aqui, ok? Quem estava procurando documentos, tentando formar sua pastinha no Brasil, tentando fazer as transcrições, as traduções, ou seja, fazer todo o procedimento e deixar pronto para fazer a cidadania administrativa, não pare. Continue fazendo. Por quê? Porque esta lei entrando em vigor a partir da sua publicação, nós vamos sentir aqui na Itália o que o Comune vai fazer, o que o Judiciário vai fazer, e se alguém vai discutir isso em plenário. Tá certo? Então não parem de fazer alguma coisa em razão do que eu acho, do que o Joaquim acha, do que o José acha. Pare se você achar que deve de parar, né? Eu deixaria pelo menos a pasta toda pronta, esperando se vai ser administrativo, se vai continuar o administrativo, ou mesmo se for o judicial, você vai utilizar a mesma pasta, a mesma documentação, né? Não muda grandes coisas aí, tá certo? Então lembrando, a lei já falava em 2 anos. Ela jogou para 4. O que ela jogou para 4? Ali tem um artigo, uma linha dizendo que os processos no consulado ou os processos no ofício de Estado Civil, Tivoli, né? Ofício Tivoli. Se você disser que isto é o certo,
O próprio judiciário pode dizer a mesma coisa, ele vai usar o mesmo decreto. A lei está ali para ser usada. Então o próprio judiciário pode dizer, olha, se o consulado, existe uma lei que abrange o consulado e abrange o comune no estado civil, né, no ANAGRAF, no civil, por que eu, judiciário, não posso utilizar a mesma lei? Percebem? O próprio judiciário pode dizer isso. Ah, já que tudo é 2 anos, então tá bom, eu vou dar minha sentença em 2 anos. E aí? Pode? Pode. A mesma leitura que eu faço do decreto para situações administrativas, eu faço para situações dentro do consulado, como eu posso abranger também a parte judicial. Portanto, não há nada certo. Há um decreto que foi alinhavado, que foi costurado e, no meu entendimento, com todo respeito a quem participou da feitura, não está claro, não está perfeito, não está nem justo e nem perfeito. Tá certo? E voltando nessa história, se eu tinha já um prazo de 2 anos, um dia foi 3, virou 2 e hoje está virando 4, estou falando em administrativo, tá, pessoal? O próprio comune poderia utilizar esses 2 anos da lei, como ele pode utilizar hoje os 4 anos da lei. Agora eu pergunto, quem hoje vai receber administrativamente 100, 200, 300, 1000 processos de pedido de cidadania num comune qualquer, pegar aquelas 1000 pastas, enfiar numa gaveta e esperar por 44 meses e só mexer nos últimos 4 meses? Ninguém. Imagina como vai ficar o comune. Então aquilo ali é um prazo máximo. Agora por quê? Vamos partir para a inteligência do negócio. Só no Brasil somos 30 milhões de brasileiros descendentes de italianos. Não estou falando de Argentina e não estou falando de outros países. Os 2 maiores hoje, Brasil e Argentina. Mas os outros países também receberam italianos lá atrás. Você imagina então hoje, esses 30 milhões de brasileiros, depende de como ficar a política no Brasil, né, resolvam procurar o seu direito de cidadania, de reconhecimento da cidadania. Nós não temos hoje, nem o judiciário atende, nem o corpo consular atende, e muito menos o comune vai ter condição de atender. Nem no prazo antigo, e muito menos em 48 meses, ok? Mas quando você passa a 48 meses, a lei, você dá um prazo maior para que, se essa demanda vier a acontecer, né, o próprio chefe do comune, o próprio oficial e o síndaco vão ter tempo para tramitar aquele procedimento durante 48 meses. Então, se ele precisar de 48 meses, ele pode utilizar. Não quer dizer que ele vá, ok? Não quer dizer que ele vá. A lei vai dar para ele o prazo máximo, mas a lei não te dá o mínimo, a lei não nos dá o mínimo. Então não tem lá na lei, olha, o prazo mínimo vai ser, exemplo, o prazo mínimo vai ser 40 meses, o prazo máximo 48 meses. Não há. Há o prazo máximo. Se ele não fizer em 48 meses, passível de uma ação, ok? Antes disso, ele faz no prazo que ele achar que deve. Então, o comune que está tranquilo, o comune que não quer ter congestionamento de documentos, o comune que vem trabalhando sem acúmulo de processos e de outras coisas mais, porque o comune não só faz o reconhecimento de cidadania, ele faz N coisas, ele faz casamento, nascimento, morte, ele cuida de rua, ele cuida de eleitoral, são várias as funções do comune, né? Então, assim, se ele estiver tranquilo, ele não vai querer congestionar o comune dele. Agora, se ele já tem um comune problemático, que está atrasado, que está enrolado, que está tendo uma certa demanda, ele vai passar a ter 48 meses para concluir aquela prática. Essa é minha visão. Tá? Aqui não estou dizendo que, mais uma vez, nem o advogado A está errado, nem o advogado B, nem o consulente A e nem o consulente B. Tá? Cada um está dando a sua visão. Qual é o erro? Alguns estão dizendo que eu sei tudo, o que eu estou dizendo eu estou certo, o que eu estou dizendo é a regra, o que eu estou dizendo é assim que vai ser. Não, tá certo? Não, isso não existe, ok, pessoal? Vamos pensar, vamos deixar uma coisa bem latente, tá? Devemos pensar por nós, não pela cabeça dos outros. Ah, mas o cara é advogado. Não tem problema, ele tem a visão dele.
Então, se ele for um cara honesto, um advogado honesto, um profissional honesto, ele vai dizer, olha, pessoal, meus amigos, quem me assiste, quem me vê, quem me ama, eu, fulano de tal, tenho esta visão. Já tenho há 30 anos e vou continuar mais 30 anos com essa visão. Perfeito? Perfeito. Mas ele dizer, é assim, ponto final, ele não é o dono do mundo, ele não criou a lei, e se fosse ele que tivesse criado a lei, a meu ver, ela precisa ser modificada, ela precisa ser mexida, tá certo? E vou ensinar a pensar mais um pouquinho. Você acha que a Itália, ela quer receber um cidadão em busca de uma cidadania, deixá-lo dentro de uma residência durante 48 meses sem poder trabalhar, ok? Sem ter o que fazer, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, a grosso modo, o que em tese, se isso fosse uma verdade, o que a Itália estaria trazendo para ela? Milhões de pessoas improdutivas que passariam a utilizar o serviço de saúde gratuito, tá certo? Que passariam a congestionar as ruas, congestionar os órgãos públicos e, na pior das hipóteses, gerar aqui o início da criminalidade. Não é isso que a Itália quer. Se você bota aqui 500 pessoas, milhões de pessoas, 48 meses sentado num apartamento, ele não vai pagar aluguel, vai começar a ter ação de despejo. Ele não tem dinheiro para comer, o que ele vai fazer? Ele não tem dinheiro para ir embora. Ele veio e não consegue voltar. Ele vai roubar. Tá certo? Então, assim, isso eu estou, óbvio, que levando ao extremo, tá? Vamos pensar, vamos utilizar o raciocínio ao extremo. Então, onde poderia chegar um decreto desse que manda uma pessoa, que autoriza uma pessoa a vir para a Itália, ficar 48 meses dentro de uma casa sem trabalhar? Só louco faria isso. Só louco. Tá? Então, na minha visão, este prazo é simplesmente um prazo máximo, ok? Não é um prazo que vai ser seguido. Até porque imagina como iam ficar os comunes aqui. Ademais, não existe residência hoje, vamos falar em 30 milhões de pessoas, vai que desses 30 milhões, 3 milhões venham para cá. Não existe residência para todo mundo. Principalmente por 48 meses. Tá certo? Então, vamos pensar antes de ouvir e acreditar que o A, o B ou o C está dizendo é a mais pura verdade. Ok? Ele está dando a visão dele. Aí você ouve a visão do A, do B, do C, do D e tira a sua conclusão. Mas espera o quê? Espera a lei entrar em vigor, espera a lei começar a viger, espera acontecer alguma coisa para saber para onde essa lei vai. Ok? É comum, às vezes, você aplica uma lei. Vamos pegar exemplo Brasil. Quantas leis nasceram e morreram? Quer dizer, não morreram. Nasceram, estão no ordenamento jurídico brasileiro, mas não servem de nada. Por quê? Porque ela é impraticável. Né? Foi criada? Foi. Vou dar um exemplo. A parte de... Há muitos anos, no Brasil, soltou aquele que nós éramos obrigados a utilizar um kit de primeiros socorros no carro. Está na lei. O que aconteceu? Não funcionou. A emissão de poluentes, vistoria, está na lei. O que aconteceu? Não funcionou. Dentre outras milhões de leis que são feitas e não funcionam. Né? Então a gente não sabe se essa lei vai funcionar. A gente não sabe se essa lei vai ser alterada, modificada. A gente não sabe como ela vai ser vista. Por quem? Por aqueles que detêm o poder de realizar a prática, quer judicial, quer consular, quer administrativa. Tá certo, pessoal? Agora, a minha visão, não acabou, em hipótese alguma, o direito administrativo. Né? Eu vi um colega hoje falando, não, porque eu falei que ia acabar o direito de fazer a cidadania administrativa. Opa, não está escrito na lei isso. Aliás, como eu disse, não está escrito nada na lei. O que está escrito é que tanto o corpo consular quanto o Estado Civil, né, o Stato Civile, ele pode demorar, ele tem o prazo de até 48 meses para concluir uma prática. Ora, se eu estou dizendo que o oficial do Estado Civil tem até 48 meses para entregar a prática, é óbvio que não está proibido fazer a prática administrativa.
Isso é uma burrice do tamanho do mundo, acreditar nisso, né? Não estou dizendo que você que está me assistindo é burro, não. Você é leigo. Mas a partir do momento que eu sou um advogado, um operador jurídico, sou um jurisconsulto, eu me intitulo como conhecedor de determinada matéria, eu não posso mentir. E se eu tiver uma visão errada, eu não posso dizer que essa visão é a minha, que essa minha visão é a correta, em hipótese alguma. Que profissional que eu seria, né? Então pensem. E também vi alguma coisa, pessoal, a respeito que eu vejo direto, hein? Ah, ali tem 100 residências, 200 residências, não seja enganado, não seja isso, não seja aquilo. Antes de falar sobre a residência, eu vou dizer o seguinte. Existem inúmeros consultores ou consulentes fazendo coisa errada na Itália, ok? Isso eu não vou desmentir ninguém. As pessoas que falam sobre isso, elas estão falando a verdade. Até que ponto é o que eu vou discutir agora, tá certo? Não vou discutir muito, mas vou deixar aqui como resolver ou sair um pouquinho desses problemas. Pense o seguinte, na Itália a lei fala assim, a casa, né, eu construí uma casa, terminei de construir, vem a fiscalização e diz para mim, olha, sua casa tem tantos metros quadrados, tem tantos quartos, nesta casa podem ser feitas X residências, ou seja, podem morar aqui X pessoas. Nada além disso. Então vamos usar uma proposição hipotética, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Minha casa cabe 4 pessoas. O que eu quero dizer? Que se hoje o processo, vamos falar até ontem, se hoje o processo demora em torno de 90 a 180 dias, ok? Vamos falar no pior panorama. O processo demora 6 meses. O que eu quero dizer? Que durante esses 6 meses, somente 4 pessoas podem pedir residência nesse imóvel. Não pode 100, não pode 200, não pode 500, não pode 15, não pode nada disso. Isso é conversa, tá certo? E já vou provar para você porque que não pode e como saber se você está caindo no golpe ou não. Eu tenho 4 residências durante 6 meses que eu posso fazer aqui segundo a lei local. Vamos dizer que nesses 6 meses, 2 sejam concluídos com 90 dias. Esses 2 aqui, eu só vou poder utilizar esses outros 2, vamos chamar de cama para vocês entenderem, né? Esses 2 leitos. Eu só vou poder usar essas 2 vagas antes dos 6 meses se essas 2 pessoas mudarem a sua residência. Então, por exemplo, ela tirou a residência e foi para o Brasil de novo, foi para Alemanha, Inglaterra, onde quer que seja, ou então mudou de comune, vai morar na Itália em outro comune. Essas pessoas vão notificar ou o AIRE, né, ou o consulado através do AIRE, ou vão fazer a sua alteração de residência num comune escolhido. Logo, essas 2 vagas se tornam aptas a receber mais 2 pessoas. Ok? Então, se o imóvel é para 4, não vem falar para mim que está botando 100. Não vem pilhar ninguém aqui dizendo que está botando 100. Não está botando 200, não está botando 15. Ok? Ah, mas e o jeitinho brasileiro? Gente, a Itália não tem jeitinho brasileiro. E o pouco que já existiu caiu. Ah, mas você sabe de tudo? Não, eu não sei. Sei do seguinte. Quem, em sã consciência, colocaria numa residência, numa casa, 100 pessoas, tá certo? 100 pessoas, ou seja, concedesse 100 residências num único apartamento. Essa pessoa quer ser presa, essa pessoa quer responder processo. Tanto o consultor, quanto o policial que fiscalizou, quanto a pessoa do ANAGRAF, né? O oficial do ANAGRAF. Isso é loucura, não existe, ninguém faria isso. Ninguém em sã consciência faria isso. Nem se estivesse ganhando 100... Vamos pensar assim, vai. Você paga, exemplo, 4 mil euros numa residência, numa cidadania. O teu consultor vai gastar em torno de 2 mil euros só com a residência, tá certo? 2 mil e poucos euros só com essa residência. O tempo que você vai ficar lá, aqueles 6 meses. Depois ele paga as taxinhas, te leva, te traz o trabalho dele, o tradutor, o intérprete, os órgãos que ele vai visitar, tal. Vamos dizer que sobre aí para ele 1.000 euros por cliente. Se você fosse um oficial ANAGRAF, né, do Estado Civil, se você fosse um policial, sabendo que a lei é clara, dizendo que só cabem 4 pessoas num apartamento, você ia assinar a residência de 100 pessoas num único apartamento por causa de R$1.000? Ah, Jimmy, mas o cara então, 1.000 vezes 100, ele recebeu 100 mil.
E vale a pena ser preso por 100 mil? Alguns aí no Brasil acham que vale, né? Acham que vale. Não vale, pessoal. A lei aqui na Itália é muito dura nesse sentido. Tá certo? Ah, Jimmy, então como é que faço para descobrir se eu não estou caindo num golpe? Simples. Você chegou na Itália, tá por um consultor, pressuponho que um consultor que você já verificou, né? Vamos chamar de consulente. Você já verificou se o consulente tem partita IVA, não tem partita IVA, tem pessoas para te dizer se é bom ou se não é. Você fez a sua busca, tá certo? Ou contratou um advogado, não importa. Você contratou quem você quis, tá certo? Mas você ouviu na internet que tem consultor, consulente, colocando 100 pessoas num apartamento. Ora, será que eu não vou cair nesse problema? Fácil. Vá no Comune, antes de pagar. Diga para o seu consulente, olha, eu vou te pagar, né, te dou um sinalzinho bobo aqui, antes de ir, para você reservar a data, e vou te pagar 98% do que eu te devo quando eu chegar aí, através de transferência, através do que quer que seja, ok? E aí é problema seu e do seu consulente. Desde que seja legal, tá, pessoal? Tem os meios legais na Itália. Então, assim, não vamos burlar a lei, tá? Então, a forma de pagar está na lei. Mas antes de pagá-lo, vá no Comune, vá no setor Anagraf. Diga, olha, eu acabei de alugar ali uma residência, eu acabei de receber como um empréstimo gratuito, né? A residência na rua tal, número tal. Eu posso fazer a minha residência neste imóvel? Na mesma hora. A pessoa vai lá, o atendente vai tudo, olha, realmente nesse imóvel aqui tem 100 pessoas inscritas. Você não pode pedir sua residência. Pronto, resolveu, você não pagou ninguém. Tá certo? Você vai ali, aluga o Airbnb e procura uma outra pessoa para te assessorar. Você não vai cair nesse golpe das 100 residências. E eu não acredito nelas, tá? Mas, volto a dizer, vá lá. É de graça. Ah, mas eu não sei falar italiano. Escreva num papel, pega o seu celular e escreva lá no Google Tradutor o que você quer, põe num papel e leva para a pessoa. Tá aqui, ó. Leia aqui para mim, por favor. Posso tirar a minha residência nesse imóvel na rua tal, número tal? Existe a possibilidade jurídica? Está vago ali para receber uma residência? Para ser concedida uma residência? Se disser sim, acabou o seu problema. O imóvel está liberado. Tá bom, pessoal? Então aqui, só para arrematar. Não estou aqui vendendo nada, não quero vender nada, não estou prometendo nada e estou dando a minha visão didática, catedrática, uma visão ampla do que pode e do que deve acontecer, de como eu encaro essa lei. Vamos dar alguns dias para que ela se movimente. Vamos sentir o que está acontecendo. E para você que está no seu processo nesse instante, eu duvido que um oficial vai pegar a tua pasta, tá certo? Ah, agora a lei eu entendo, porque é achismo dele, eu entendo que agora eu só sou obrigado a terminar esse processo daqui 48 meses. Espera aí que eu vou abrir minha gaveta e colocar aqui. Eu duvido que isso aconteça, pessoal. Ok? Até porque, como eu disse, a lei não está clara. Se ele fizer isso nesse instante, como nada foi resolvido ainda, nada está muito claro ainda, ele é passível de sofrer uma ação. E aí ele vai fazer a defesa dele, ele e o Estado, né? Ele vai fazer a defesa dele. Olha, peraí.